Jefté nasceu em Gileade e era filho de Gileade com uma prostituta. Embora seu pai fosse respeitado em sua terra, a sua origem fez com que ele fosse rejeitado pela sociedade e pela própria família. Quando os filhos legítimos de Gileade cresceram, eles expulsaram Jefté de casa, dizendo que ele não teria parte na herança de seu pai, pois era filho de outra mulher. Sem outra opção, Jefté fugiu para a terra de Tobi. Em Tobi, Jefté se tornou o líder de um grupo de homens vazios ou marginais, que se uniram a ele. Lá, ele desenvolveu suas habilidades de liderança e combate, ganhando a reputação de ser um guerreiro poderoso. Após algum tempo, Israel passou a sofrer opressão dos Amonitas, um povo vizinho que reclamava terras israelitas, alegando que essas terras pertenciam a eles desde a época em que Israel saíra do Egito. Os anciãos de Gileade, sabendo da fama de Jefté como guerreiro, procuraram-no em Tobi e pediram que ele voltasse para liderar o exército de Israel contra os Amonitas. Inicialmente, Jefté questionou a sinceridade dos anciãos, lembrando que ele havia sido expulso de sua própria casa e tratado com desprezo. No entanto, após garantirem que ele seria o líder e juiz de Israel, Jefté aceitou a oferta, mas sob a condição de que, se Deus lhe desse vitória, ele continuaria como líder de Gileade. Antes de ir à guerra, Jefté tentou resolver o conflito por meio de diplomacia. Ele enviou uma mensagem ao rei dos Amonitas, perguntando a razão do ataque. O rei respondeu que Israel havia tomado suas terras quando saiu do Egito. Jefté, então, respondeu com uma longa argumentação, lembrando que os israelitas não invadiram as terras dos Amonitas e que Deus lhes havia concedido a terra de Gileade. Jefté explicou que, ao saírem do Egito, os israelitas haviam pedido permissão para passar pacificamente por várias terras, mas haviam sido rejeitados. Por isso, Deus lhes deu a vitória sobre os povos que os atacaram, incluindo os amorreus, cujas terras agora pertenciam a Israel. Ele argumentou que, se o Deus dos Amonitas, Quemós, lhes deu uma terra, eles tinham direito a ela, e que, da mesma forma, Israel tinha direito à terra dada por Deus. No entanto, o rei dos Amonitas ignorou a resposta de Jefté e manteve seu exército preparado para a batalha. Antes de entrar na batalha, Jefté fez um voto a Deus. Ele prometeu que, se o Senhor lhe desse a vitória sobre os Amonitas, ele sacrificaria como oferta quem saísse primeiro de sua casa para saudá-lo quando ele voltasse em paz. Esse voto foi um ato impulsivo e precipitado, mas Jefté estava tão comprometido com a vitória e com a libertação de Israel que fez essa promessa extrema. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele liderou Israel em uma batalha contra os Amonitas. Com a ajuda de Deus, Jefté obteve uma grande vitória, libertando Israel da opressão amonita. A campanha foi um sucesso, e ele derrotou 20 cidades, garantindo a paz para Israel. O cumprimento do voto e a tragédia de Jefté ao retornar para casa em Mispá, a primeira pessoa que saiu para saudá-lo foi sua filha, dançando e tocando tamborins em celebração à vitória. Ela era sua única filha, e Jefté ficou profundamente angustiado ao vê-la, pois lembrou-se do voto que havia feito ao Senhor. Quando ele contou à filha sobre o voto, ela demonstrou uma aceitação notável. Ela pediu apenas um prazo de 2 meses para ir aos montes e lamentar sua virgindade, pois nunca teria filhos. Após esse tempo, ela voltou, e Jefté cumpriu o voto. A Bíblia não especifica claramente se o sacrifício foi literal ou simbólico, mas a maioria dos estudiosos acredita que ele cumpriu o voto ao dedicar a vida da filha ao serviço de Deus, onde ela permaneceria virgem e sem descendência. Após a vitória, os efraimitas, uma tribo de Israel, se aproximaram de Jefté e o confrontaram, irritados por não terem sido convocados para a batalha contra os amonitas. Eles ameaçaram queimar a casa de Jefté com ele dentro. Jefté explicou que ele havia chamado o povo de Efraim, mas que eles não haviam respondido. O conflito escalou, e Jefté liderou os homens de Gileade contra Efraim, resultando em uma guerra interna entre as tribos. Jefté e os gileaditas venceram a batalha, e para identificar os efraimitas que tentavam fugir,
eles usaram um teste de pronúncia. Os gilearditas pediam que cada fugitivo dissesse a palavra Shibboleth. Os efraimitas, devido ao sotaque, pronunciavam Sibole, revelando sua identidade, e cerca de 42.000 efraimitas foram mortos nesse conflito. Jefté governou Israel por 6 anos antes de sua morte. Sua história é uma das mais complexas e trágicas do livro de Juízes. Ele foi um homem rejeitado que se tornou o líder de seu povo, mas seu voto precipitado trouxe dor e perda em sua vida pessoal. Jefté é lembrado tanto por sua coragem e habilidade militar quanto pelo seu voto imprudente, que o levou a um sacrifício doloroso. No Novo Testamento, Jefté é mencionado em Hebreus 11 horas e 32 minutos como um dos heróis da fé.